Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de 1 de Reis, capítulo 16, inicialmente. Eu quero ler alguns versículos do capítulo 16. Capítulo 16, mostrando para vocês, apresentando para vocês um casal. Capítulo 16, a partir do versículo 30. O texto sagrado diz assim: Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Agora vá lá no capítulo 21, por gentileza, capítulo 21, dos versos 4 a 7, o texto diz assim: Então Acabe veio, como diz aí na sua Bíblia, desgostoso e indignado. Aliás, dê uma espiadinha no verso 43, em cima do capítulo 20. Foi-se o rei de Israel para sua casa, como é que diz aí? Desgostoso e indignado. Agora vá lá no verso 4, que você vai ver de novo aí, eu vou ler. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra de que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais, e deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isso que tens? Olha a palavrinha de novo aí. Desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém, ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Olha agora comigo o verso 19 e 20, aí do mesmo capítulo. O texto sagrado diz assim: falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: Já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Os últimos textos, só para entender, capítulo 22, o que acontece agora, a herança, os filhos de Acabe com Jezabel. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria. No 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel. Ele serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira ao Senhor Deus de Israel, segundo tudo quanto, como é que diz aí na sua Bíblia?
fizera o seu pai. E alguém pode estar perguntando, mas pastor, o que tem a ver um texto desse, numa campanha de oração, implorando o favor de Deus no casamento, quando o Senhor apresenta um casal que não tem nada a nos oferecer? Olhando grosso modo, podemos até não enxergar nada que esse casal possa nos oferecer como ensinamentos para o nosso casamento. Mas existe, sim, muita coisa que nós podemos aprender. Aliás, é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Aprendendo com os erros e aperfeiçoando os acertos. Aprendendo com os erros e aperfeiçoando os acertos. Otto von Bismarck, príncipe, duque, o mais importante estadista do século XIX na Alemanha, disse: os tolos dizem que aprendem com os seus próprios erros. Eu prefiro aprender com os erros dos outros. Esse estadista que marcou época na Alemanha disse que os tolos aprendem com os erros dos outros. Ele diz: eu prefiro aprender com os erros dos outros e não com os meus próprios erros. E aí, amados irmãos, olhando para a relação conjugal de Acabe e Jezabel, eu não preciso aprender com os meus próprios erros, e nem quero aprender com os meus próprios erros, quero aprender com os erros que este casal cometeu, comprometendo não só eles, mas a nação e seus filhos que advieram. Esse casal é certamente o pior casal da Bíblia. Mas mesmo o pior casal da Bíblia tem a nos ensinar, porque eles acertaram em algumas coisas, erraram mais do que acertaram, e na contabilidade conjugal isso faz uma tremenda diferença. Aliás, é exatamente a estrutura da minha fala nesta noite. Alguns erros de Jezabel e Acabe que trouxeram seríssimos prejuízos à relação e à família. Mas os acertos de Acabe e Jezabel, que nós precisamos aperfeiçoá-los. E esse déficit na contabilidade dos acertos e erros que trouxeram seríssimas e terríveis consequências para a relação conjugal. Deixa eu lhes mostrar alguns erros terríveis que você não pode cometer na sua relação conjugal, pois Acabe e Jezabel os cometeram. E aí nós precisamos atentar ao que disse von Bismarck: os tolos dizem que aprendem com os seus próprios erros. Eu prefiro aprender com os erros dos outros. Então está aqui diante de nós uma grande oportunidade para você, marido, eu, marido, você, esposa, aprender com os erros terríveis deste casal, que comprometeram não só a vida deles, mas dos seus filhos. O primeiro erro deste casal, você olha no versículo 8 do capítulo 21, você vai dar uma espiada aí. Eu não li esse texto, mas você vai dar uma olhada aí, que Jezabel, ela vai usar o nome do rei para orquestrar um plano maldito e maligno para destruir com um homem de bem. Esse homem que foi alvo de um plano maléfico de Jezabel. Mas Jezabel usa o nome de quem? Usa o nome do rei sem o seu consentimento para fazer o mal. E aqui está, amados irmãos, um erro que nenhuma esposa e também nenhum esposo pode cometer: e usar o nome do cônjuge para fazer algo que vai na contramão da palavra do Senhor. Você deve conhecer alguns cônjuges que usam o nome do cônjuge sem ele saber,
seja para comprar, seja para intimidar. Você sabe quem eu sou? Eu sou esposa do tenente, eu sou esposa do delegado, eu sou esposa do deputado, eu sou esposa do executivo, eu sou esposa do pastor. Amados irmãos, quando um cônjuge usa o nome do outro sem conhecimento para fazer o que é contrário à palavra de Deus, um passo terrível para juízo sobre esse casamento está chegando. Acabe e Jezabel depois se tornam cúmplices num plano maldito para matar Nabote. Depois Acabe toma conhecimento. Só que ele não rejeita, ele não diz não. E aqui, amados irmãos, perceba o que eu vou dizer um pouquinho mais à frente. Quando um marido se cala, quando um dos cônjuges se cala diante de algo errado praticado pelo outro, quando há cumplicidade dos cônjuges naquilo que é contra a palavra de Deus, o juízo se aproxima. A primeira coisa é que Jezabel toma a iniciativa de fazer algo em nome do marido e ele não sabia. E isso é terrível para uma relação conjugal. Isso põe em risco o casamento, porque cedo ou tarde o marido vai saber. Se não for um maldito como Acabe, vai tomar posição, vai dizer: com que mulher eu casei? Como é que você usa o meu nome? Como é que você usa o meu cartão de crédito? Como é que você usa o meu crédito? Como é que você fala em meu nome e eu não estou sabendo? Mas o pior do que uma esposa ou um esposo usar o nome de alguém, do cônjuge, para fazer o que é mal, é quando há esta cumplicidade, como Ananias e Safira, que se tornaram cúmplices naquilo que era errado. Você pode imaginar: bom, mas eu não estou planejando matar ninguém, nem meu marido está dando endosso. Mas o que dizer de cônjuges que entram em acordo para assistirem filmes pornográficos para apimentarem a relação dentro do leito que deve ser sem mácula? O que dizer de cônjuges que se tornam cúmplices para falar da igreja, para colocar em risco a congregação, para colocar em risco o nome da igreja, o nome de Deus? O que dizer de maridos e esposas que estão em cumplicidade, mesmo sabendo que estão fazendo coisas erradas diante de Deus? Terceira coisa que eu enxergo, e eu quero que você olhe o verso 25 do capítulo 21, porque aqui há uma palavra impressionante. Capítulo 25, versículo 25 do capítulo 21, você vai ver uma palavra. Acabe, ele vai ceder à pressão de Jezabel. A NVI diz que Jezabel pressionava o marido para fazer o mal. E aqui, amados irmãos, nós estamos vendo aqui um marido que não exerce a sua autoridade sacerdotal. Diz o texto sagrado que Jezabel pressionava. A NVI, quem tem NVI, dá uma espiada aí, que o termo que aparece é pressionava, instigava o marido para fazer o mal. Marido que exerce ou que não exerce autoridade dentro de sua casa atrai problemas para a família. O marido que se sujeita à pressão da mulher. Mas não é uma pressão para fazer algo bom, é uma pressão para fazer algo mal. Você deve conhecer alguns maridos bananas ou piquis, como alguém quer, porque eu fico com receio de falar aqui, né, marido banana. Mas você está diante de um marido que não exerce autoridade nenhuma, quem manda é a mulher, e a mulher o pressionava e ele não consegue resistir e acaba cedendo. Amados irmãos, este é um erro terrível. Quando um dos cônjuges pressiona o outro até ele não conseguir, porque ele cede à pressão de Jezabel, e então o plano maldito é consumado e Nabote é morto. Mas eu queria que você desse uma espiada agora em dois textos. Capítulo 22, nos versos 8 e 27. Acabe e Jezabel não gostavam de ser confrontados, tinham dificuldades em ser confrontados, mas somente ouvir o que lhes interessava. Você vai olhar agora um Acabe durante toda a saga, que ele tem profetas dentro do seu palácio.
profetas que falam o que ele quer ouvir, profetas que massageiam o seu ego. Por isso que Josafá, quando pergunta para Acabe: você tem algum profeta aí, ou Acabe, para a gente consultar o Senhor se nós vamos à guerra aliançados? Aí Acabe diz assim: profeta? Profeta não falta no meu reino e nem no meu palácio. Tem uns 400 aí, pode escolher. É que Josafá desconfia do tipo de profeta que fala o que as pessoas querem ouvir. E aí Josafá diz: mas não tem aí um profeta, daquele que não tem medo de rei, que não tem medo de falar o que o Senhor manda? Ele diz: tem um cara chamado Micaías, mas esse está fora do palácio. Sabe por quê? Só um parênteses. Profeta que fala o que os outros não querem falar, não são aplaudidos, não são vistos, né? Não é assim, vive longe. Depois o próprio Micaías é esbofeteado por um profeta palaciano. Quando fala a verdade, o outro taca-lhe a mão na cara. Mas é melhor receber tapa na cara e falar o que Deus manda, do que ser omisso e comer das iguarias do rei, porque certamente um dia o juízo chegará. E agora nós estamos vendo um casal que não gosta de ser confrontado, que gosta somente de ouvir coisas boas, porque se forem confrontados, diz: nós vamos embora, nós vamos deixar essa igreja, nós vamos deixar esse povo, vamos sair da família, vamos embora, vamos sair dessa cidade, porque Jezabel e Acabe tipificam aqueles cônjuges, aqueles casais que não gostam de ser confrontados. Alguns casais também não gostam de ser confrontados, gostam de ouvir somente o que massageia o ego. E agora nós estamos vendo aqui um quarto erro fatal para a destruição de uma relação conjugal, e no caso aqui, atraindo juízo. Então você que não casou ainda, você está imaginando que eu estou falando só para casado, mas você que ainda não casou, peça a Deus um marido ou uma esposa que jamais use o seu nome para fazer algo contrário à palavra do Senhor. Você que ainda não casou, peça a Deus: Senhor, me dê um homem, uma esposa, que no dia que eu estiver errado, ele me confronte, ele não seja cúmplice dos meus erros. Peça a Deus um homem, uma mulher, que não te pressione para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Peça um homem, uma esposa, um esposo, que aceite ser confrontado quando estiver errado, para que se voltem aos caminhos do Senhor. Mas há uma coisa terrível, que não está aqui, vai estar em complemento em 2 de Reis, capítulo 8, no verso 18. Quem conhece a história dos reis sabe. Jezabel e Acabe têm uma filha, e vão dá-la para se casar com o filho de Josafá. Deixa eu só trazer a história de Israel para você aqui. As tribos se bipartiram nos dias de Roboão. 10 tribos para um lado, chamado de Israel, cuja capital era Samaria, e 2 tribos seguem Roboão, filho de Salomão, que se tornaria o reino do sul, cuja capital seria Jerusalém. 10 reis, reino do norte, 2 reinos, reino do sul. Josafá é o rei de Judá, o rei do reino do sul, a quem o Senhor prometeu que ali adviria o Messias, a quem o Senhor disse que jamais faltaria rei no trono. Do lado de Israel tem Acabe e Jezabel reinando sobre o reino do norte. Só que Acabe quer fazer uma aliança política com Josafá, de modo que os reinos se unissem por meio de uma aliança política. Sabe quem que Jezabel e Acabe usam? A filha. E aqui, amados irmãos, está um erro fatal na relação conjugal, quando os pais usam os filhos para os seus próprios interesses. Quando um pai e uma mãe usam os filhos com proveito ou para proveito próprio, isso é terrível. É por isso que algumas famílias vivem uma crise profunda. Sabe por quê? Porque um filho avançou, se formou, funcionário público, tem uma boa casa, tem um bom carro, tem uma boa estrutura financeira. O outro não conseguia, ficou para trás. Só que os pais, talvez sem se aperceberem, e alguns até se apercebem, mas dão mais valor ao que ascendeu profissionalmente, ou aqueles que podem dar algo de retorno.
É como Isaac, que amava mais Esaú porque saboreava da sua comida. Não há nada mais destruidor para uma casa, uma família, do que quando há estas preferências dentro de casa. Quando um casal usa o filho para proveito próprio. Quantas esposas não estão usando os filhos, seja para machucar o esposo ou para tê-lo mais perto? Quantos filhos não são filhos de uma decisão tola de uma moça imaginar que a gravidez uniria o casal para sempre? Agora nós estamos vendo, amados irmãos, um casal usando filhos para proveito próprio. E ainda no capítulo 2, capítulo 8, verso 18, de 2 de Reis, a filha se torna moeda de troca. Pergunta se ela foi feliz. Nunca foi feliz. O que ela viu foi o seu marido morrer, porque fez aliança com quem não presta. Amados irmãos, que coisa triste quando um pai e uma mãe são os agentes da destruição do casamento do próprio filho. Quando um pai e uma mãe empurra a filha goela abaixo, porque o camarada tem um carro, porque o camarada tem um emprego, porque está pensando em proveito próprio. E agora nós estamos vendo um erro terrível, mais um de Acabe e Jezabel. Mas há um sexto erro fatal. Diz o texto sagrado lá em 1 de Reis, capítulo 21. Nós vamos ver agora aqui uma coisa interessantíssima. Que Jezabel vai perceber que o seu marido está triste. Só que ela vai usar dos meios errados e equivocados para alegrar o marido. Depois que ela percebe, diz o texto sagrado, que o ordinário chegou em casa desgostoso e indignado. Aliás, é uma praxe. 3 vezes vai dizer que ele vai para casa indignado e desgostoso, indignado e desgostoso, indignado e desgostoso. Você pode imaginar a esposa esperando o cara em casa, e quando vem o cara desgostoso, indignado, 3 vezes. Ela percebe, e então ela vai usar de meios equivocados, queridos e amados irmãos, para alegrar o coração de Acabe. Ela vai arquitetar um plano para matar Nabote e apresentar a Acabe aquilo que ele tanto desejava: a vinha, o terreno, a chácara, o sítio de Nabote. Escute só o que eu vou lhe dizer, esposa, esposo. Quando nós usamos meios equivocados, doentios, pecaminosos, para alegrar o coração do cônjuge, ou para satisfazer o cônjuge, algo terrível pode estar se aproximando da relação conjugal. Agora nós estamos vendo uma esposa usando meios errados para alegrar o coração do marido. Tem muitas crianças aqui, mas infelizmente algumas esposas estão usando meios errados para satisfazer o marido na intimidade. Cuidado, que isso pode alegrar por pouco tempo o coração do marido, mas pode trazer juízo sobre a relação conjugal. Eu não falei no início, mas são 7 erros que eu elenquei aqui desse casal, que trazem juízo sobre o casamento. Mas dentro da minha proposta de fala hoje, nós podemos aprender com estes erros. Nós não precisamos cometê-los. E o 7º erro, amados irmãos, deste casal é que Acabe leva problemas para dentro de casa. 2 vezes. A primeira é quando, aí você vai ler, né, a saga anterior, os textos anteriores. O Senhor dá o rei da Síria para Israel. O Senhor diz que Acabe será vencedor, mas que Acabe não era para poupar a vida do rei. Sabe o que ele faz? Mais do que poupar, ele faz uma aliança com o inimigo. Então vem um profeta e diz: você poupou o teu inimigo,
a tua vida será dada no lugar da dele. Diz o texto sagrado aí sim, no capítulo 20, verso 43, que ele sai desgostoso, ele sai indignado. Para onde ele leva isso? Para dentro de casa. Depois vem a segunda situação, quando ele oferece comprar a vinha de Nabote. Nabote disse que não, porque é herança do pai. Um dia desses eu preguei essa mensagem aqui, as propostas de Acabe. Cuidado com as propostas de Acabe. Ele faz 3 propostas para Nabote, mas não vou repeti-las. E agora, como Nabote não aceita vender, diz o texto que ele vai desgostoso e indignado para dentro de casa. Deita, vira as costas, não fala nada com a mulher, não diz nada. Veja se isso não é muito semelhante. Alguns maridos que chegam com a cara do tamanho de um bezerro, de um touro, bufando. Alguns jumentos selvagens, não dão boa noite, não dá um sorriso, porque brigou com o chefe, porque foi chamada a atenção, porque algo deu errado no trabalho. Então leva para dentro de casa todo desgosto, toda indignação. Isso é terrível, amados irmãos, para uma relação conjugal. Capítulo 20, verso 43, capítulo 21, verso 4, capítulo 21, verso 5. Indignado e desgostoso, indignado e desgostoso, indignado e desgostoso. Esposo, em nome de Jesus, se algo antes de chegar na tua casa te deixou indignado, desgostoso, não leva isso para casa, não leva isso para o leito. Você que não casou ainda, mas que espera casar, peça a Deus um homem e uma mulher que tenham discernimento vindo dos altos céus, para não levarem para a relação conjugal aquele que os indigna, aquele que os traz desgosto. A família não tem que receber um indignado e um desgostoso. Você pode compor, você pode dialogar, pode até dizer o que te trouxe tristeza, mas não, diz o texto sagrado que ele virou as costas, não falou nada. Amados irmãos, acredite, isso é mais frequente do que você possa imaginar. Gente desgostoso dentro de casa que transforma o ambiente. Mas nós podemos aprender com estes erros. 7 erros de Acabe e Jezabel. Usou o nome do marido sem consentimento. Depois se tornaram cúmplices do erro. Acabe cedeu à pressão da mulher. Acabe e Jezabel odiavam ser confrontados. Acabe e Jezabel usam os filhos como moeda de troca. Acabe e Jezabel usam meios ilícitos, alguns meios para chegar ao fim, e alguns meios que são contrários à palavra de Deus, podem levar a um fim desastroso. Ela pensou que o seu plano traria alegria ao marido, e trouxe, mas uma alegria momentânea, que depois custou a vida de ambos e trouxe miséria para toda a família. Um erro fatal que você não pode cometer, ainda que você não seja casado, já comece a pensar nisso. Acabe, um esposo que leva problema para dentro de casa, torna o ambiente terrível na relação conjugal, aprendendo com os erros e aperfeiçoando os acertos. E alguém pode perguntar, mas esses troços aí tem alguma coisa para ensinar, acertar em alguma coisa? Pode acreditar, acertar. Queria que você desse uma espiada no verso 5 do capítulo 21. Jezabel percebeu, sem o marido dizer nada, Jezabel percebe a tristeza do seu marido. Que coisa legal, amados irmãos, esposos, esposas, que têm o discernimento, a capacidade de perceber quando o marido está triste, quando o marido está desgostoso. Ela percebe que o marido está triste. Tem marido que está triste há 20 anos e a esposa não percebeu. É possível que tenha algumas esposas tristes há 10 anos e o marido não percebeu. Nós precisamos, amados irmãos, pedir da parte do Senhor
visão dos altos céus, sensibilidade, discernimento, para que nós possamos perceber quando a esposa está triste, quando o esposo está triste. Jezabel percebeu. Nós precisamos aperfeiçoar este acerto, mas não é só este. Jezabel quis saber. Ela não só percebe, ela abre caminho para o diálogo. Ela não só percebe, mas agora diz o texto sagrado ainda no verso 5, que ela quer saber o que aconteceu. Diz para mim, fala para mim o que você está sentindo, o que te trouxe tanta indignação, o que te trouxe tanto desgosto. Ela abre canais de comunicação, coisa legal. Hernandes Dias Lopes diz que a ausência de diálogo é a asfixia da relação conjugal. Essa mulher adoradora de Baal nos ensina, olha, quando o marido estiver calado, indignado, quando ele não quiser falar, abre janelas de diálogo. Não adianta perceber e não fazer nada. Aliás, a terceira coisa que ela faz, quando perguntado, acaba e conta para a esposa o que lhe causa a tristeza. E aqui nós vamos ver um outro acerto. Acabe não fica só para ele. Ele não se enclausura dentro de si mesmo e não consegue abrir. Olha o que ele diz. Ele diz, olha, eu estou triste porque eu tentei comprar a vinha, o sítio, a fazenda de Nabote, e ele não me quis vender. Ele não guardou segredo, contou para sua esposa aquilo que estava entristecendo seu coração. Olha o verso 6 do capítulo 21. Ele coloca para fora. Tem esposas esperando o marido colocar para fora alguma coisa há 10 anos. Tem maridos entrando e saindo dentro de casa e não abre a boca, mas a mulher percebeu, a mulher já perguntou, mas o cara não bota para fora. A mulher está vendo o semblante caído, a mulher percebe que ele está triste, a mulher percebe que ele está desgostoso. Ela pergunta, fala meu bem, o que está nesse teu coração? Vira as costas, é o que diz o texto aí. Jezabel abre janelas de diálogo, mas uma coisa interessante, agora o próprio Acabe bota para fora. Precisamos, amados irmãos, aperfeiçoar este acerto. Acerto de Jezabel quando percebe que o marido está triste. O acerto de Jezabel quando ela abre janelas de diálogo. Quando ela pergunta, ela quer saber o que está acontecendo com o marido. Agora, Acabe coloca para fora o que lhe está causando angústia e tristeza. Mas há uma outra coisa interessante aqui, ó. Capítulo 21, verso 7. O que alguns podem pensar que é um erro, é um grande acerto. Agora, Jezabel chega para Acabe e diz, quem é o rei em Israel? Quem é que manda? Governas tu? Sabe o que Jezabel está pedindo, amados irmãos? É o que falta muitas vezes em nós maridos, postura de homem, postura de dono de casa, postura de sacerdote, postura de pai, postura de provedor. Que tipo de rei é você, rapaz? Quem é que manda? Quem é que governa? Agora Jezabel, ela está, queridos amados irmãos, cobrando uma postura do marido. Governas tu? Certamente essa pode ser a angústia de muitas esposas, porque olham para o marido e dizem, meu Deus, o que esse cara está fazendo? Não exerce autoridade com os filhos, não é o marido que está ao meu lado, depende de tudo. Que marido é você? Cadê a postura de marido? Quem governas? Quem governas, ô Acabe? Que tipo de rei é você? Que tipo de marido é você, meu filho?
Precisamos, amados irmãos, aperfeiçoar isso. Esposa, cobre sim postura de seu marido. Marido, cobre postura da sua esposa. Porque tem esposa que acha que não está casada, quer viver uma vida como se fosse solteira ainda. Que Jezabel nos ensina, amados irmãos, por incrível que pareça, é que nós precisamos muitas vezes fazer esse tipo de cobrança. Porque ela está diante de um rei inerte, passivo, que não sabe o poder que tem, da autoridade, não exerce a sua autoridade. Mas há um outro acerto, o quinto. Mesmo usando meios impróprios, Jezabel fez algo para alegrar o coração do seu marido. A questão, o foco não é fazer algo errado para alegrar o coração do marido. Mas a esposa que não se contenta em ver o marido triste e não fazer nada. E aqui eu não preciso me estender, porque eu sei que você conhece gente assim. A esposa que sabe que o marido está triste não faz nada. O esposo que sabe que a esposa está triste, ele não faz nada para alegrar seu coração. Jezabel percebe e ela quer fazer alguma coisa. Vai usar meios impróprios? Vai. E isso vai lhe custar muito caro. Mas nós precisamos, eu disse aqui, aperfeiçoar os acertos. O acerto é dizer, eu preciso fazer alguma coisa para alegrar meu marido. E eu não vou usar de meios ilícitos, eu não vou usar de meios contrários à palavra de Deus. Que tipo de esposa é essa que sabe que o marido está sofrendo e não faz nada? Que tipo de marido é esse que sabe que a esposa está sofrendo e não faz nada? Que tipo, meu filho, você que está noivo, você que está precisando namorar, se esse cara não te faz feliz, se ele não se movimenta para te fazer feliz quando você está namorando, minha filha, tu não sabe o que está esperando quando casar. Você acha que essa tranqueira, sabendo que você está triste, namorando, não faz nada, quando você casar, ele vai fazer? Meu filho, minha filha, você está namorando e já passou várias situações em que estava triste, o cara sabia, viu e não fez nada, acaba. É tua maior alegria, pode acreditar. Se o cara não faz nada para alegrar a namorada, sabendo que ela está triste, enquanto está namorando e está noivo, você acha que casado vai fazê-lo? 7 erros, 5 acertos. Na contabilidade da déficit. E amados irmãos, o déficit na contabilidade de acertos e erros no casamento de Acabe e Jezabel trouxe terríveis consequências. O primeiro deles é que os filhos reproduziram um modelo. Eu li o texto lá, capítulo 22, de 52 a 54. Os filhos vão reproduzir um modelo. E o caminho do pai e o caminho da mãe foram o que os filhos trilharam. Que coisa triste, amados irmãos, saber que alguns esposos estão formando filhos à sua imagem e semelhança. Saber que algumas mães estão reproduzindo a esposa Jezabel. Essa é a primeira grande consequência, amados irmãos, nesse déficit de acertos e erros. Os filhos são reflexos do que foram os pais. Vão reproduzir o modelo. Mas pior do que isso, amados irmãos, olha só. Jezabel arquitetou um plano para assassinar Nabote. Mas eu queria que você olhasse o verso 19 do capítulo 21. Quem arquiteta o plano, quem põe em execução o plano para matar Nabote e se apropriar da sua terra é Jezabel. Agora olha o verso 19 do capítulo 21. Quem é que recebe a sentença? É Acabe. Jezabel não vai ficar sem juízo. O juiz virá sobre ela. Mas quem recebe a sentença
é o marido, é o cabeça. Jezabel é o arquiteto do plano, mas é Acabe quem recebe a sentença. Guarde isso como um princípio. O que um cônjuge faz, o outro sofre. Nós somos uma só carne, vivemos em comunhão plena, ou pelo menos deveria ser assim, mesmo que não seja. O que um cônjuge faz, o outro recebe em consequência. Jezabel é o arquiteto do plano, mas quem recebe a sentença é o marido. Os cônjuges ou o cônjuge não fica alheio ao que um outro cônjuge faz de errado. A família de Acabe e Jezabel foi completamente destruída. Dê só uma espiada no verso 21 do capítulo 21. 21. O texto sagrado diz: eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer seja escravo, quer livre em Israel, não sobra nada. Amados e queridos irmãos, eu tenho falado isso com tanta frequência. O diabo é um imitador, um plagiador. Assim como o Senhor diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E ele sabe da promessa de que o Senhor visita com bondade, graça e misericórdia até a 4ª geração daqueles que guardam os seus mandamentos, mas que o Senhor visita até a 1000 gerações aqueles que se apegam à iniquidade. Ele sabe que se trabalhar o caráter de um pai, o caráter de uma mãe, e tornar um lar disfuncional, o seminário, a faculdade de filhos disfuncionais que serão, se não for a interveniência da graça, da misericórdia de Deus, esposos disfuncionais, filhos disfuncionais, esposas disfuncionais, e juízo sobre a família, porque agora o Senhor está dizendo, não vai sobrar nada na casa de Acabe. Escute, pai, escute, mãe, escute, esposo, escute, esposa. Na contabilidade de acertos e erros, existe uma descendência. A questão, amados irmãos, é quem está também do nosso lado. Agora, nessa contabilidade, por isso que quando você for casar, você não está pensando só em você não, existe uma geração que virá, ou gerações que virão. Mesmo, e aqui concluindo, mesmo com alguns acertos, a casa de Acabe e Jezabel foi completamente destruída. Mas, amados irmãos, eu quero terminar esta minha palavra com um vislumbre de um final feliz. A Bíblia diz no Salmo 112, no verso 2, que a descendência do justo será poderosa na terra, será abençoada a geração do justo. Provérbios capítulo 11, no verso 21, é dito: o mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. É isso que o Senhor quer, amados irmãos, que eu e você, como esposos, esposas que estão aqui, vejamos como está a nossa relação dentro de casa, que façamos uma análise da contabilidade relacional, conjugal, que nós possamos aprender com os erros de Jezabel e aperfeiçoar os seus acertos com Acabe. Que Deus nos livre
de ver os nossos filhos reproduzindo os nossos erros numa dimensão ainda pior. Que Deus nos livre de sermos agente de miséria na vida do cônjuge, porque Jezabel faz, mas é o marido que recebe a sentença. Que Deus nos livre, amados irmãos, de não exercermos o papel de marido, de esposa, dentro das nossas próprias casas. Que Deus nos livre de fazermos da nossa casa um cemitério para os nossos filhos. Que Deus nos ajude, à luz do Salmo 112, verso 2, fazemos com que a nossa geração seja uma geração abençoada, e para isso nós precisamos nos voltar para Jesus, porque é Ele quem nos justifica. Nós somos justos não pelo que nós fazemos, não são as nossas boas obras, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós sabemos Bíblia, é porque Jesus nos justificou na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que a geração do justo será abençoada, que a geração do justo será uma geração livre. E é isso que Paulo grita a plenos pulmões em Gálatas 5:1, que Cristo veio para nos libertar, para nos tornar livres. E os filhos estão vendo os pais que têm em casa, o esposo que tem, a esposa que tem, a mãe que tem, o marido que tem. E não como um dia desses, que eu vi uma criança de 15 anos dizer: pastor, o pior exemplo de marido que eu conheço está dentro da minha própria casa, é meu pai. Queridos e amados irmãos, que desespero para uma menina de 15 anos olhar para dentro de casa e não enxergar modelos de família. Aprendendo com os erros, aperfeiçoando os acertos. Eu me encaixo em alguns deles, mas estão todos colocados diante de Deus aqui. Me acerto em algum, me encaixo em alguns desses acertos, mas preciso melhorá-los. E eu quero orar neste momento por você, por mim. Talvez alguém que esteja nos assistindo. Quero orar por você que sonha com uma família, que sonha com filhos, para que Deus te livre de uma Jezabel, para que Deus te livre de um Acabe, que Deus te livre de ver filhos sendo sepultados dentro da sua própria casa, com o exemplo de pai, de marido, de esposo e de mulher que você é. Que Deus nos livre, que Deus nos dê a graça, a misericórdia e a humildade de olhar para esse texto e dizer: Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia do meu casamento. E é por isso que a proposta de hoje é implorando o favor de Deus no nosso casamento. E é isso que eu quero fazer neste momento. Você pode se colocar em pé, por gentileza. Se coloque em pé. Eu quero orar neste momento, mas os casados podem ficar aí. Todos os casados podem ficar aí. Mas eu queria que todos os solteiros viessem aqui para frente, por gentileza. Todos os solteiros, não importa se você tem 2 anos, né? Todos os solteiros vêm aqui, porque um dia você vai casar, né? Vem aqui, todos os solteiros venham aqui, por gentileza. Todos os solteiros fiquem aqui. Está aqui Bernardo. Vou casar Bernardo também, em nome de Jesus, né? Vou casar o João, né? Isso, pode vir para cá. Não fique com medo de mim, não. Venha para cá, fica aqui. Vem aqui todos, pertinho de mim aqui. Isso. Todos os solteiros podem vir. Eu quero orar nesse momento. Eu vou orar pelos casados, pelos cônjuges aqui também, mas eu quero orar hoje. Quero dedicar um tempo de oração por esses meninos, por estas meninas que sonham viver o que nem o paraíso, como eu disse no início, nem o paraíso completou Adão, porque precisou de uma esposa, precisou de alguém do lado. Né? Não existe paraíso, né, quando nos falta alguém. E são raros aqueles que Deus separa. São raros aqueles que Deus separa para não casar. Isso é dom. Isso é dom. É só Deus mesmo capacitando. Feche os olhos neste momento. Você que está aqui, menina, menino, queria que a Adriana viesse aqui também me ajudar a orar por esses meninos,
por estas meninas, mas eu quero orar pelos pais, pelos esposos que estão aí, que está aqui, pelo marido que está aqui, pelo pai que está aqui, para que nós façamos do nosso casamento um instrumento da graça de Deus para abençoar os nossos filhos. Que as nossas esposas não vejam só homens desgostosos, tristes. Que as esposas sejam instrumentos de Deus para abençoar e alegrar os maridos. Que elas percebam quando eles estão tristes. Façam algo, movam-se, mas nunca usando meios contrários à palavra de Deus. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor dizendo: Pai, eu oro neste momento pelos maridos que aqui se encontram. Rogo a Deus em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, ó Deus, a exercermos a autoridade como cabeça da família, como provedores, como aqueles, ó Deus, a quem o Senhor capacitou a amar as esposas a ponto de morrer por elas. Maridos, ó Deus, que respeitem, maridos que cuidem, maridos que santifiquem. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço neste momento que o Senhor nos visite como esposos nesta noite. Que nós sejamos, ó Deus, exemplos para os nossos filhos. Quando a nossa filha olhar para nós e dizer: eu quero ter um esposo como meu pai. Quando as nossas filhas olharem para nós e dizer: eu quero ter um marido que me respeite como meu pai respeita a minha mãe. Que nós possamos ter filhos que olhem para as nossas esposas e digam: eu quero ter uma mãe, eu quero ter uma esposa como a minha mãe. Eu quero que a minha mãe, a mãe dos meus filhos sejam como a minha mãe foi para mim. Ó Deus, em nome de Jesus, Tu sabes, ó Deus, alguns dos acertos e erros que nós estamos cometendo, e agora nós não olhamos para Jezabel, nós não olhamos para Acabe, olhamos para nós mesmos, ó Deus. Se há algum cônjuge aqui que tem a prática de usar o nome do outro para proveito, às escondidas, em nome de Jesus, ó Deus, acaba com este mal, Pai. Eu te peço neste momento, Senhor Deus, que nós, os cônjuges que aqui se encontram, jamais sejamos cúmplices do erro. Livra-nos, ó Deus, da associação com o mal. Livra-nos, ó Deus, de cedermos à pressão do cônjuge para fazer algo que é contrário à Tua palavra. Ó Deus, eu te peço neste momento, por graça e misericórdia, livra-nos do mal de usar os nossos filhos como moeda de troca, de usar os filhos para trazer dor ao cônjuge, usar os filhos, ó Deus, como moeda de troca. Quantas mães, ó Deus, não estão machucando filhos porque não conseguem machucar o marido? Quantos pais, ó Deus, não estão machucando os filhos porque querem alcançar a esposa? Senhor, meu Deus e Pai, te peço neste momento que aquilo que nos traz tristeza, aquilo que nos traz desgosto, que nós não venhamos, ó Deus, a derramar, a vomitar tudo isso nas camas, na intimidade, dentro de casa. Ajuda-nos, ó Deus, e a mim te peço que nós tenhamos, ó Deus, facilidade para colocar para fora aquilo que nos angustia, aquilo que nos traz desgosto, aquilo que nos traz tristeza, Pai. Que possamos, Deus de amor e graça, fazer algo quando os cônjuges estiverem tristes. Dá-nos a sensibilidade, Senhor, de perceber isso. Ó Senhor, meu Deus e Pai, livra-nos, te peço mais uma vez, de usar meios contrários à Tua palavra para alegrar o cônjuge, com medo deles se lançarem contra nós. Mas agora, Senhor, eu oro por estes meninos, por estas meninas que aqui se encontram. Senhor Deus, livra-os das Jezabels, dos Acabes. Senhor, em nome de Jesus, dá esposos segundo o Teu coração, esposas segundo o Teu coração. Livra os Teus filhos, ó Deus, de laços, estas crianças que crescerão,
que serão esposas, que serão esposos. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço neste momento, ó Deus, que o Senhor esteja quebrando todo laço de aliança maldita que possa estar comprometendo não só o casamento, mas gerações, ó Deus. Toma em teus braços, ó Deus, de amor e graça, esses meninos que aqui se encontram, essas crianças. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos que estão aqui. Eles sonham, ó Deus, com a família. Eles sonham, ó Deus, com o casamento. Ó Senhor, eu creio que o sonho da tua filha vai se realizar para a glória do teu nome. Eu creio, ó Deus, que estes teus filhos sonham em ver as suas casas, os seus lares, como um pedacinho do céu. Ó Senhor Deus, abençoa esta filha querida. Em nome de Jesus, ó Deus. É possível que alguns já tenham feridas por causa de relacionamentos passados. Mas, ó Deus, que nesta noite o bálsamo santo do Senhor cure as feridas emocionais, ó Deus, de relacionamentos passados. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço neste momento que as tristezas, que as angústias, que as feridas de relacionamentos passados, ó Deus, em nome de Jesus, sejam curadas por ti mesmo, Senhor. Que estes meninos, essas meninas que aqui se encontram, ó Deus, se preservem, honrem os seus corpos para dedicarem aos seus esposos, às suas esposas, e viverem uma vida santa no altar do Senhor. Ó Deus de amor e graça, eu te louvo, ó Deus, por estes meninos, estas meninas, essas moças, estes moços que estão aqui, porque estão colocando no altar do Senhor o sonho de um dia se casarem, de viverem felizes. Eu te imploro neste momento, ó Deus, o teu favor. Eu imploro o teu favor, ó Deus, sobre os casamentos desta igreja, sobre aqueles teus filhos que estão vivendo intensa crise no casamento, e alguns talvez por isso não estejam aqui. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, tu podes. Tu és Deus. Tu moves céus e terra. Salve este casamento, ó Deus, em nome de Jesus. Salve esta família, Senhor, em nome de Jesus. Quebra toda aliança, Senhor, de relacionamentos passados e presentes que não vêm da parte do Senhor. Só ao teu nome, Jesus, só ao teu nome sejam dadas toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre. Amém e amém.